Versículo 1 diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Versículo 10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Vamos orar a Deus, para que Deus dê a revelação da palavra nessa noite. Senhor Deus, pela sua misericórdia, meu Pai, fala conosco conforme o seu Santo Espírito. Nós te clamamos e te pedimos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Glória a Deus. Como está no versículo 1 aqui, que diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. Versículo 10: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo gera a morte. Deus, ó Deus, veio trazer através de Jesus um confronto para cada um de nós, porque Jesus, ele não veio trazer paz à terra, mas ele veio trazer a divisão, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, porque, ó Deus, a alegria do mundo opera a morte, mas na verdade, Deus, ele veio muitas vezes trazer uma tristeza para cada um de nós, uma tristeza que nós temos que nos confrontarmos a nós mesmos, uma tristeza de nós temos que examinarmos a nós mesmos, tomar a cruz de Cristo e seguir, porque a cruz do Calvário, a cruz onde foi levado por mim e por você, essa cruz de pecado muitas vezes é uma cruz pesada, ó Deus, é uma cruz que Jesus levou por mim e você, mas também, como Jesus disse, aquele que vier após mim, tome a sua cruz e siga-me. Nós primeiro temos que levar a cruz de Cristo, mas a cruz muitas vezes gera tristeza, porque o mundo, a sedução do pecado, a sedução do mundo, muitas vezes, ó Deus, nós temos que deixar, nós temos que abandonar essas práticas de pecado, e muitas vezes gera tristeza a nossa carne. Mas gera a tristeza de Deus, gera frutos, e frutos de arrependimento que levam o homem à vida eterna. Nos dias de hoje, ó Deus, muitos estão tendo que abrir mão da tristeza de Deus, porque a tristeza de Deus é a tristeza do confrontamento da alma, que traz a alegria para mim e para a sua alma, uma alegria que vem não por um dia nem por dois, mas por toda a eternidade. Mas os crentes nos dias de hoje estão querendo ganhar o mundo e ganhar os céus. É impossível nós ganharmos as duas coisas. Não tem como nós servirmos a dois senhores, ou nós alegramos a um e deixamos a entristecer o outro. O homem, para que venha morar ao céu, ele tem que perder um algo. A perda a Deus da natureza do pecado, a perda a Deus do mundo, para que venha ganhar a Deus. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não se encontra nele. Não tem como nós amarmos o mundo e amarmos a Deus. Porque, irmãos, a salvação, para que nós venhamos alcançá-lo, tem que ter uma grande coisa para mim e para você. Essa coisa é a renúncia. Para nós nos salvarmos, nós temos que verdadeiramente ter uma regeneração do nosso caráter humano. Porque, como veio a Nicodemos, Jesus chegou a Nicodemos e disse a ele: Nicodemos, para que você venha alcançar os céus, você tem que nascer de novo. Nicodemos olhou para Jesus e disse: como um homem velho como eu, Senhor, poderia nascer de novo? E esse nascimento é para Nicodemos. Nicodemos ainda não compreendia o que Jesus estava dizendo para Nicodemos, que para o homem ele ganhar o céu, ele tem que nascer de novo da água e do Espírito. Ele tem que passar pela lavagem da palavra,
a lavagem da água da palavra de Deus, para que ele venha se limpar da natureza do pecado, e assim possa sair dele a regeneração de sua alma. O que estava dizendo para Nicodemos, que ele tinha que morrer para o mundo, para que ele viesse viver para Deus. Porque uma semente, para brotar, primeiramente ela tem que morrer, para que ela venha nascer novamente. O homem, mesma coisa, para que ele venha nascer para Deus, ele necessita morrer para o mundo. Não tem como nós seguirmos o mundo e seguirmos a Deus. E nos dias de hoje, o evangelho, nos dias de hoje, um evangelho fracassado, que tem proposto a salvação, servindo a dois senhores. E é impossível você servir a Deus e servir ao Deus Mamon, o Deus desse século, o Deus da ganância, o Deus do dinheiro. Porque desse mundo não vimos e nós voltaremos naquele grande dia. Não levaremos nada. O que nós levaremos, aleluia Deus, será, aleluia Deus, se nós nos arrependemos e nós verdadeiramente nascemos de novo, o que nós levaremos é a salvação da minha e da sua alma. E não tem como o homem ganhar o mundo e ganhar os céus. É uma escolha que temos que fazer. Porque aquele que ganhar o mundo, aleluia Deus, ele perderá o céu. E aquele que ganhar o céu, ele terá que deixar a natureza do pecado e a natureza do mundo. E essa é o que Deus está dizendo aqui. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Naquele dia, onde, aleluia Deus, todos nós teremos que prestar conta de nossos atos, quer ser bom ou quer ser mal, onde grandes e pequenos, todas as nações da terra terão que dobrar os joelhos e comparecer diante do tribunal de Cristo. Naquele dia, todos, aleluia Deus, e muitos terão que lamentar ter querido ganhar o mundo e achando que naquele dia também ganharão o céu. Naquele dia, onde muitos, aleluia Deus, que estão com a capa da incredulidade ainda, muitos estão com a máscara, aleluia Deus, da incredulidade, muitos estão ainda adorando o mundo e adorando a Deus, prostitutos e prostitutas dessa terra, onde estão dividindo o seu amor, e o amor de Deus não pode ser dividido. Ou você ama a Deus ou ama o mundo. Não tem como você dividir Deus, porque Deus é um só, e Deus ele tem ciúme do seu povo amado. Porque Deus, ele veio e deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele entregou o seu próprio Filho, para que não viesse condenar nem a minha nem você. Ele entregou o seu Filho, para que a mão dele não viesse esmagar a mim e a você. Ele entregou o seu Filho, para que, aleluia Deus, toda dor, aleluia Deus, que ele estava sentindo, toda raiva que ele estava sentindo da raça humana, não viesse cair sobre nós. Ele deu o seu próprio Filho, para que ninguém viesse a perecer. E ele não vai aceitar que crentes mundanos, crentes que ainda continuam amando o mundo e amando a Deus, com amor dividido, possa entrar pela porta dos céus. Porque como está escrito, Senhor, nós pregamos em sua rua. Senhor, nós expulsamos demônios em seu nome. Senhor, nós curamos aqueles que encontravam enfermos. Mas naquele dia, Deus dizerá para eles: apartai-vos de mim, maldito, porque praticais iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade é o pecado, meus irmãos. O pecado que faz separação do homem e Deus. Porque não adianta, nós muitas vezes pregamos a palavra, muitas vezes nós damos comida ao necessitado, muitas vezes nós abrigamos aquele que está com frio, muitas vezes nós falamos do amor de Jesus, mas nós não salvamos nem a nós mesmos. Nós pregamos as boas novas, mas ainda continuamos no mundo, enganamos e sendo enganado pelo mundo, porque a sedução do mundo é uma sedução que tem atraído o povo de Deus, a ganância desfreada por este mundo, a natureza terrena. Essa natureza é a divisão entre, ó Deus, a nossa carne e o nosso espírito, porque o nosso espírito, a nossa alma, ela almeja o céu, mas a carne, ela almeja essa terra. Porque o homem,
ele foi constituído tanto do barro da terra como do sopro de vida dos altos céus. E essa divisão e esse caráter nós temos que enfrentar. Essa luta espiritual que nós temos que travar, porque não tem como o homem ganhar o mundo e ganhar Deus. Ou você escolhe o mundo e vai perecer por toda a eternidade, porque como está escrito, o mundo já se encontra condenado. Ou você escolhe a salvação da sua alma perante, levando a cruz de Cristo, ou você continua no engano do pecado. Mas um dia a capa terá que cair da minha e da sua vida, porque não tem como nós enganarmos a Deus, porque Ele sonda e Ele esquadrinha os nossos corações. Não tem como nós nos enganarmos a nós mesmos. É mais fácil pegar um caminho paralelo para ir para o céu? É fácil. Mas quando chegar à porta, será que vão entrar por essa porta? Ou quando bater a porta se encontrará fechada? Esse caminho paralelo, esse caminho do falso céu é que estão pregando nos dias de hoje. Um caminho caminhando para o céu, mas quando chegar à porta, Deus, Ele dirá: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não os conheço, porque praticais iniquidade. Continuam se prostituindo com esse mundo, e Deus, Ele não aceita essa prostituição dessa terra, mas Ele vem buscar uma noiva virgem, ataviada e de boas obras. Aqueles que lavaram verdadeiramente e no sangue do Cordeiro, aqueles que não entregaram a sua alma à vaidade, aqueles que limparam as suas vestes pelo sangue do Cordeiro de Cristo. O homem, quando ele está no mundo, quando ele é ímpio, ele é pecador. O homem, quando ele passa para seguir o caminho de Deus, ele continua sendo pecador. Mas tem uma diferença do cristão para o mundo. Porque, irmãos, quando o homem passa pela regeneração da alma, da palavra, quando o homem ele muda, quando ele peca, ele sente tristeza. Mas quando o homem está no mundo, ele peca, ele sente alegria. Porque, irmão, a natureza do pecado, ela conduz à morte. Mas a natureza, aleluia, Deus, daquele crente que é regenerado, arrependido, ele traz para fruto para toda a eternidade. Que nós devemos verdadeiramente, nessa noite, nos arrepender do nosso mau caminho, tomar a cruz de Cristo e seguir a Jesus. Porque só Ele tem a salvação para mim e para a sua alma. E a escolha está posta à mesa, cabe a cada um examinar a si mesmo, tomar a cruz de Cristo e seguir a Jesus. E essa é uma palavra nessa noite. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.